Nós vamos já iniciar a palavra dessa noite, nesse tempo, onde nós queremos aprender um pouco mais sobre administração financeira. Sabe, algo importante que eu quero que você entenda, que prosperidade não é sorte. Muitas vezes, quando falamos sobre prosperidade, algumas pessoas acham que elas acabam sendo beneficiadas. Alguns são mais abençoados ou menos abençoados, alguns falam até que é sorte. Não, prosperidade não é sorte. Prosperidade é decisão que tomamos. E é sobre isso que eu quero conversar com você um pouco essa noite, sobre essas decisões, Essas decisões que, com certeza, elas podem mudar a estação atual que você está vivendo. E nessa introdução que eu quero passar para você aqui, eu quero só, antes de entrar para uma parte prática, eu quero falar um pouco aqui da importância de se falar sobre esse assunto, finanças, sobre esse assunto, dinheiro na igreja. Durante muito tempo, as igrejas, elas não se falavam sobre esse assunto. Talvez você veio de um lugar desse. Não se fala sobre finanças. Na hora da oferta, o pastor quase pedia perdão para, quando ia ministrar a oferta, quase pedia perdão. Olha, perdão, mas a gente tem que fazer esse momento aqui. Da mesma forma, nos últimos tempos, nós vimos igrejas onde só fala sobre esse assunto. Só quer falar sobre finanças. Então, são horas e horas falando sobre esse assunto. Eu não acredito que nenhuma coisa e nem outra está certa. Precisamos ter o equilíbrio em todas as coisas. Então, o que eu quero trazer para você aqui é, primeiro, que finanças é espiritual. 1 Timóteo 6,10 diz: porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns, nessa cobiça, se desviam da fé e atormentaram a si mesmo com muitas dores. Sabe, não há problema nenhum você ter dinheiro. Não há problema nenhum você, e pelo contrário, que você tenha muito dinheiro, amém? Amém. Mas muito dinheiro mesmo. O que você não pode é ter o amor ao dinheiro. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. O maior concorrente de Deus no coração do homem é o dinheiro. O dinheiro, ele é considerado um Deus. Olha só, Mateus 6,24 diz: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou irá odiar um e amar ao outro, ou irá dedicar a um e desprezar ao outro. Você não pode servir a Deus e às riquezas. Então, o dinheiro, ele pode ser um Deus na sua vida. E aí está o perigo, que na vida de muitos, colocam o dinheiro como um Deus na vida dela. E a palavra aqui nos adverte: ninguém pode servir a dois senhores. E o que eu tenho que entender sobre o dinheiro? O dinheiro, ele é um ótimo servo, mas ele é um péssimo patrão. O dinheiro, ele não dirige a minha vida, sou eu que dou direção para ele. E o dinheiro, ele tem um propósito. Ensinamos isso já aqui ontem, mas eu quero lembrar você: o dinheiro, o propósito dele, ele toca a minha vida, ele toca a casa de Deus através de dízimo, oferta, contribuição, e toca a vida de pessoas. Quando você entende isso, esses três propósitos do dinheiro, tudo muda. Porque você sabe que tudo aquilo que Deus coloca na sua mão, tudo aquilo que Deus coloca de recursos na sua mão, tem um propósito, tem um fim. Primeiro, suprir as suas necessidades. Depois, você devolver a parte que cabe a Deus. E terceiro, você tocar a vida de pessoas. Então, o dinheiro, ele é uma bênção ou é uma maldição? Depende. Muito semelhante à internet que nós temos em casa, a internet que você tem no seu computador. A internet, ela é uma bênção se você usar do modo certo, mas ela pode ser uma maldição na sua vida se você usar da forma errada. Então, da mesma forma, é o dinheiro. Ele pode ser uma bênção na sua vida para você suprir suas necessidades, para você cumprir o propósito de Deus aqui na terra, mas ele pode também ser uma maldição se você se colocar debaixo dele, ele sendo um Deus para a sua vida. E a Bíblia, ela fala mais sobre dinheiro do que fé, salvação, amor e inferno. E de quem é o dinheiro? O salmista declara no Salmo 24:1: ao Senhor pertence a terra e sua plenitude, e o mundo e o que nele habitam. Ageu 2,8 diz: minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos exércitos. Se pudesse ir passando lá, Felipe, os slides. Minha é a prata e meu é o ouro, diz o Senhor dos exércitos. E a palavra fala também em Deuteronômio 8,18: lembre-se do Senhor seu Deus, porque é Ele quem lhe dá força para conseguir riquezas, para confirmar a sua aliança, que sob juramento prometeu aos pais de vocês,
como hoje se vê. E algumas pessoas me perguntam quando eu ensino sobre finanças, pastor, o que você me indica sobre finanças? Qual o conselho? Aonde você acha que eu devo aplicar meu dinheiro? Comprar ações, comprar casa, comprar carro? O que você me indica? Qual a instrução que você me dá? Eu sempre falo que a educação financeira, ela pode se tornar o investimento mais rentável da sua vida. Antes de você querer aplicar seu dinheiro em imóvel, casa, carro, terra, ações, o que for, a primeira coisa que você precisa aprender é que a educação financeira, ela pode se tornar o investimento mais rentável da sua vida. Porque senão você vai fazer muitas coisas, você vai até produzir muitas coisas, mas se você não tiver uma boa educação, uma boa gestão financeira, você vai perder tudo isso. O Greg Hill, no livro dele, Bens, Riquezas e Dinheiro, ele coloca no livro dele que há 215 versículos no Novo Testamento relacionados à fé, 218 relativos à salvação e 2084 que fala sobre administração, finanças, dinheiro, dízimo e oferta. Então aí você entende o quê? Que dinheiro é espiritual. Se dinheiro não fosse espiritual, a Bíblia não traria tantos números como a palavra nos mostra. Só para você ter uma ideia, o próprio Jesus, das 38 parábolas, 16 delas, Jesus está ensinando, falando sobre dinheiro. Então eu preciso entender que finanças é importante, dinheiro é algo espiritual. Normalmente, quando estamos aqui no momento, e eu já percebi isso, principalmente na nossa igreja em Curitiba, e eu não acredito que seja diferente em outros lugares, quando as pessoas têm alguma resistência com relação a finanças, a dinheiro, e algo importante para aprender é que a unção que você respeita, você atrai para a sua vida, né? Então, primeiro queremos profetizar que você respeita a unção que carregamos nessa área, tanto a mim, o Léo, quem vai estar ministrando aqui, então que você automaticamente atrai isso para a sua vida, amém? Mas eu já percebi muitas vezes que na hora da igreja, na hora do culto aqui, como esse, momento de louvor e adoração, momento maravilhoso, as pessoas estão se derramando. E aí sobe aqui alguém, né, um pastor, um líder, para fazer oferta. Naquela hora, a pessoa que ela tem um problema com o dinheiro, ela tem ali uma resistência com aquilo, ela não respeita aquela unção, ela pega o celular para responder mensagem, ela vai lá fora tomar um ar, porque está muito quente aqui, ela aproveita para ir tomar uma água, ela aproveita para ir ao banheiro, que é impressionante a quantidade de pessoas. Eu não sei, viu? A água da igreja tem algo diferente, não tem? Para algumas pessoas a água da igreja tem algo diferente, porque ela levanta 6, 7 vezes no culto para tomar água. Em casa não toma nem um copo, mas aqui na igreja. E aí sabe o que eu percebo? Normalmente essas pessoas que na hora, vamos ministrar oferta, vamos falar sobre o dízimo, vamos falar sobre algo que a igreja está fazendo, o coração se fecha. Ela vai tomar uma água, ela vai ao banheiro, ela vai ver o carro lá fora, ela vai responder um WhatsApp, ela vai fazer alguma coisa. Normalmente, a pessoa que faz isso, ela está com a vida financeira travada. Eu já fiz essa pesquisa na minha igreja, olhando. Quem levantou, quem foi, realmente, normalmente são pessoas que têm uma trava no coração dela com relação a isso. Então quando você começa a falar sobre dízimo, ela já vai ao banheiro, ela já pega o celular, ela vai responder mensagem, porque ela não respeita aquela unção. E se ela não respeita aquela unção, automaticamente ela não atrai aquilo para a vida dela. E por que eu estou falando que finanças é espiritual? Se não fosse, Jesus não usaria das 38 parábolas, 16 delas, ele ensinando e falando sobre dinheiro. Ele usaria outro exemplo. E todas as outras, aqui, pontos que eu falei, né, os versículos que falam sobre isso. Finanças, dinheiro, dízimo, ofertas, mais de 2.000 versículos. E a nossa vida, ela é feita de decisões. A sua vida, ela é feita de decisão. O que você é hoje é resultado de uma decisão que você tomou um dia. Bem ou mal, você tomou uma decisão. Se você está bem financeiramente hoje, essa decisão você não tomou ontem. Você já tomou alguns dias atrás, alguns meses atrás, alguns anos atrás. Assim vale para o seu casamento, para a sua família, para a sua vida espiritual.
O que você está vivendo hoje é resultado de uma decisão que você tomou no passado. E decisões que você toma hoje, elas vão o quê? Criar um novo futuro para você. Então, a importância de nós estarmos aqui nessa noite, hoje e amanhã, né? E tivemos ontem também ensinando sobre esse assunto, é para aprendermos. Por quê? O que você sabe, o que você tem, te trouxe até aqui. O que você vai aprender vai te levar para uma nova estação. Amém, queridos? Então pense que tudo que somos hoje é resultado de uma decisão que tomamos um dia. E tudo na vida é uma questão de decisão. E as nossas decisões, elas vão criar um novo futuro. Eu quero aqui partir já, depois dessa introdução, para uma parte prática para vocês, para a gente falar um pouco mais sobre esse assunto. Eu era ainda recém-convertido, estava na minha igreja, onde eu congregava. Eu era bem novo convertido ainda, e eu me converti por um acidente, né? Um acidente. Eu jamais queria ser crente na minha vida, jamais. Aliás, eu não gostava de crente, tinha ódio de crente. Pensava assim, ô raça que eu não quero nunca pertencer ao tal dos crentes. Mas eu estava passando um problema financeiro muito grande na minha vida. Eu era recém-casado e recém-quebrado. Recém-casado e recém-quebrado. A culpa não foi o casamento que me quebrou, mas logo que eu casei, por má administração, por fazer muitas coisas erradas, eu me endividei. Estava totalmente endividado. E por estar endividado, o que aconteceu? Eu comecei a procurar ajuda em vários lugares. Eu fui no centro espírita, eu fui na macumba, eu fui em vários lugares. Terreiro de umbanda, tudo que você imagina que falasse para mim que resolveria o meu problema rápido, eu faria. Porque nós somos assim, nós queremos, né, que os nossos problemas, eles possam ser resolvidos como um drive-thru. Faz um pedido numa cabine, na outra você retira o pedido e está tudo resolvido. E a vida com Deus não é assim. Por que não é assim? Porque Deus não pode? Deus pode. Sabia que Deus pode fazer isso aqui, ó? E muda a sua vida completamente? Pastor, mas por que Ele não faz? Porque Ele conhece meu coração e seu coração. Se Ele fizer isso hoje, amanhã, nós já deixamos Ele. Nós não estaríamos com Ele pelo amor, pela salvação, estaríamos apenas porque Ele mudou a estação da nossa vida. Mas eu estava lá, passando aquele meu deserto terrível financeiro, casamento, brigas, problemas com a minha esposa, Adriana, e era recém-casado, tinha alguns meses de casado, e a minha irmã, ela falou para mim assim, olha, eu conheço uma pessoa que mora numa cidade vizinha, assim, é como se fosse, uma região metropolitana da cidade de Curitiba, São José dos Pinhais, e ela falou assim, ó, essa pessoa, ela olha para você e ela conta toda a sua vida. Você precisa conhecer ela. Eu pensei assim, bom, se é alguém assim, deve ser um desses macumbeiros caro. Eu estou sem dinheiro agora, eu não posso ir. Aí a minha irmã falou assim, não, mas vamos conversar, vai que ele faz um preço diferente e tal. Eu falei, não, eu estou sem dinheiro até para ir nesses lugares, porque eu já tinha gastado tudo, indo nesses lugares, né, tentando resolver meus problemas. Passou um dia, minha irmã falou para mim, olha, a minha amiga, que ela falava tanto desse homem, que esse homem olhava para você, ele revelava a sua vida, ele falava teu nome, falava até a tua data de nascimento, teu CPF, tudo. Ele disse que não cobra. E ele quer ver você. Eu falei, não, mas se não cobra não deve ser bom não. Se não cobra, isso não funciona. De graça, não funciona. Mas a situação minha começou a ficar tão ruim. Por quê? Eu me endividei, eu sujei o meu nome, eu sujei o nome da minha esposa, eu sujei o nome dos meus irmãos, eu sujei o nome das minhas cunhadas, eu sujei o nome de um monte de gente emprestando cheque, e porque foi virando uma bola de neve e virou uma confusão na família, brigando com todo mundo, pensa na confusão. Então eu já estava num estado de desespero. Então eu caí na mão de agiotas, fui prestar dinheiro de agiotas, e aí cometi outro erro. Por que eu cometi outro erro? Porque esses homens queriam receber e vieram atrás de mim um dia. E eles vieram atrás, né, o Murilo, meu filho mais velho, que já até é casado, que hoje tem 25 anos, era bebê ainda. Então o que acontecia? A minha mãe, a Adriana saía cedo para trabalhar, bem cedo, 5h30, 6 horas da manhã, saía para trabalhar.
Eu saí um pouco mais tarde para trabalhar, eu era representante comercial naquela época. A minha mãe vinha na minha casa por volta das 7 da manhã, ficava até umas 9, a hora que ele acordava, para levar ele para a casa dela para ficar com ele, porque Curitiba era muito frio, né? É muito frio ainda, e principalmente no período de junho, julho ali, 0 grau, 2 graus, então assim, para não tirar ele tão cedo de casa, ela ficava com eles. Um dia, 3 agiotas entraram junto com a minha mãe no condomínio, que eu morava, no apartamento, amanheceram ali, e eu estava devendo para eles, estava fugindo deles, mas eles fizeram um acampamento em frente ao condomínio, entraram no condomínio, junto com a minha mãe não percebeu. A hora que eles entraram no apartamento da minha casa, a hora que a minha mãe entrou, eles entraram juntos, e quando eles entraram juntos, né, começaram a me ameaçar. Vou matar você, cadê meu dinheiro, isso, aquilo outro. Minha mãe, calma, não faz isso, tal, cala a boca. Nós vamos matar a senhora, vamos matar essa criança que está aí, vamos colocar no porta-malas do carro, vamos botar fogo em tudo. E foi aquela pressão. E aquele dia, né, fizeram aquela pressão ali e foram embora. Quando eles foram embora, entrou uma ira no meu coração. Entrou uma ira no meu coração e eu falei assim, eu vou matar esses caras. Eu vou matar eles. E eu quero que eles sofram a mesma coisa que eu sofri hoje. Eu quero que eles passem a mesma vergonha que eu estou passando. E eu comecei aquela semana a fazer um plano para matar eles. Entrou como se fosse algo demoníaco na minha vida. Eu falei, e eu vou matar eles. Comecei a pensar, vou comprar uma arma. Daí quando eu fui comprar uma arma, não tive coragem. Falei, não, eu vou atropelar eles então agora. Vou atropelar a família deles. Eu queria causar um mal mesmo. Naquela semana, pensando só na maldade, a minha irmã insistiu, vamos lá conhecer um homem. Esse homem que fala, que revela e fala tudo das pessoas. Eu falei, então vamos lá nesse benzedor. Quem sabe ele não faz um trabalho, alguma coisa para essa turma aí, para matar essa turma aí. Você é um macumbeiro bom mesmo. E eu fui. Cheguei lá, nesse lugar, né? Foi eu, minha irmã e essa amiga. Chegamos no lugar, era uma vila bem simples, um lugar bem simples. Eu já achei muito estranho aquilo, porque eu falei assim, se o cara é tudo isso, ia morar num barraco desse, uma casa tão simples, falei, alguma coisa está estranha. Mas pensei assim, deve ser mais ou menos como o Rio de Janeiro, lá do meu amigo Luiz Arcanjo. Você olha aquelas casinhas assim lá no morro, bem simplesinha, mas lá para trás tem piscina, casa do... né, as casas são mansões, mas nada disso. Não tinha nada ali. Entramos, eu, a minha irmã e essa amiga dela que conhecia esse homem. Entramos, uma pessoa simples, boa tarde. Fiquei pensando, bom, tem uma salinha ali, ele deve me chamar naquela salinha. Ali ele deve queimar uma pólvora, ali ele deve acender um charuto, ele deve fazer alguma coisa, porque esse era o meio que eu andava. Ele deve fazer alguma coisa nesse sentido. Aí, nada, aquela casa simples, sentei naquele sofá, sabe aquele sofá que você sente as ripas nas costas assim? Falei, rapaz, o negócio aqui está mais feio que lá em casa. Estou quebrado, mas o homem aqui está mais feio do que eu. Mas tudo bem, papo vai, papo vem, eu pergunto para ele, o que o senhor faz? Aí ele pegou e falou assim, eu sou um diácono da Igreja do Evangelho Quadrangular. Pensa no desânimo que me deu. A hora que ele falou, falei, que diacho que é isso? Diácono? Daí eu falei, cutuquei minha irmã e falei assim, caímos numa fria. Eu falo para você, esses crentes, eu fujo dessa praga, eu não aguento. Foge. E foi assim mesmo, falando com ela, ele falou, vou servir um café para vocês, foi lá pegar um cafezinho, surradinho, coitado do café, e ele trouxe ali, e eu já cutuquei minha irmã, falei, vamos embora, porque aqui não vai dar nada, eu não quero saber desses crentes, e o cara não consegue resolver nem os problemas dele, vai resolver o meu. E aí, ele falou, ficamos ali, e aí quando voltou o cafezinho, tomamos café, olha, obrigado, um prazer te conhecer e tal, estamos indo embora já, bem assim mesmo. Aí, estamos saindo, ele olhou para mim, para minha irmã e falou assim, posso fazer uma oração por vocês? Eu falei, já que estamos aqui, né? Saí lá da minha casa, andei aqui 40 quilômetros para chegar na casa desse homem. Café fraco, sofá, estava doendo a ripinha
sentia arrepia nas costas. Falei, mas já que estamos aqui, meu pai falava, nunca rejeite oração, filho. Ok. Eu vou começar a orar pela sua irmã primeiro. Falei, pode orar. Começou por ela. Aí ele começou a orar por ela, de repente a minha irmã começou, ai, tá queimando, e caiu. E a minha irmã era grande, maior do que eu, assim, caiu. E ela caiu e começava a rodar assim, ó, rodar no chão. E eu fiquei desesperado, eu nunca tinha visto aquilo. Falei, meu Deus, como é que pode isso? E ela cai no chão ali, ai, tá queimando, ai! E eu desesperado olhando para a amiga dela, falou, fica calmo, como é que tá queimando aí? E o homem orando ali por ela, e ela gritando e tal. E eu desesperado, vamos ter que fazer alguma coisa, chama a ambulância para salvar ela, alguma coisa. E aí ela continua gritando ali e tal. Aí ela vai se acalmando, eu nunca tinha visto aquilo. Só no Fala Que Eu Te Escuto na Madrugada. Você já assistiu também, né? Você fica assistindo na madrugada, Fala Que Eu Te Escuto também. Viu, Fabiano? Só tinha visto lá, só no Fala Que Eu Te Escuto. Aí, beleza, ele acalmou ela, de repente ele olhou para mim. Aí quando ele olhou para mim, falou, vamos orar por você. Olhei para ele, falei, olha, deu um passo para trás, né? Falei, se o senhor pudesse não queimar, eu ia agradecer. Aí ele começou a orar por mim. Naquela hora aquele homem começou a orar. Primeiro ele falou do meu passado. Falei, bom, tudo combinado. Minha irmã falou para a amiga contou para ele. É claro que ele sabe. De repente ele começou a falar coisas do presente, que só eu sabia. Tudo que estava no meu coração, a maldade que estava no meu coração, tudo aquilo que só eu sabia. Eu falei, uau. Eu falei, não, o negócio é sério, é diferente. De repente ele começou a falar do meu futuro. E ele começou a dizer assim, eu olho para você e eu vejo você um grande homem de Deus. Eu pensava assim, homem de Deus, estou quebrado, minha mulher está com a mala pronta para ir embora de casa, homem de Deus. Eu olho para você, eu vejo você um homem muito próspero, muito abençoado. Eu olho para você, eu vejo você entrando numa concessionária escolhendo se é esse carro, se é aquele carro. Eu falava, só tem um carro, está com busca e apreensão aí fora. E é verdade, só tinha um carro, uma Ipanema. Ele estava com busca e apreensão e depois perdi essa Ipanema porque o oficial de justiça veio e prendeu ela mesmo. Pretendo durante a administração contar essa história para vocês. Aí ele falou, você vai ter tantas casas, você vai poder escolher onde você vai morar, você vai ser um homem muito próspero, muito abençoado, você vai ter muitas empresas, e o que uma pessoa comum faria em um mês, você vai ganhar num dia. O que uma pessoa comum ganha em um ano, você vai ganhar em um mês. E o que uma pessoa comum ganharia em 10 anos, você vai ganhar em um ano. E ele liberou aquela palavra. Eu vejo você daí também pregando para multidões, viajando o mundo, e liberou muita palavra. Ok, saímos daquela casa impactados com tudo aquilo. E ele fez um convite, olha, essa semana tem culto. Eu sou um diácono da igreja do Evangelho Quadrangular e eu quero convidar você para um culto. Nós temos lá, na sexta-feira, a quebra das muralhas lá de Jericó e tal. E aí eu fui. Aí cheguei na sexta-feira, tinha a campanha da quebra das muralhas. Eu já entrei na campanha, porque estava quebrado, então, quebrado, vai para a campanha, né? Aí no sábado era outra campanha, quebra de não sei o quê. Então, enfim, era uma benção, foi uma benção aquele tempo, porque a igreja quadrangular naquela época tinha, nessa igreja pelo menos, era uma igreja muito simples. Eu acho que ela não era maior do que esse púlpito aqui, ó, talvez um pouquinho maior só, de madeira. Tinha umas 50, 60 pessoas só, mas era um povo de muita oração. Pensa um povo de oração. Era impossível você entrar naquele lugar e não ser revelado. Até se você tivesse meio ruinzinho, você era revelado. Porque assim, era a daquelas quadrangular 2.0 Nitro Power. Então você chegava assim, já, terra, Era assim, ó. E já vinha, vaso, eis que te digo. E era desse jeito. Então, foi um lugar onde abraçou eu e minha esposa ali. Como eu falei, estava quebrado. Entrei em todas aquelas campanhas, quebra disso, quebra daquilo. Comecei a fazer todas aquelas campanhas.
Mas passaram ali 1 mês, 2 meses mais ou menos. Eu estava sentado na última fila, assim, era, como eu disse, não era uma igreja tão grande, mais ou menos um pouco maior do que esse púlpito aqui. E não eram cadeiras, eram bancos, eu estava sentado no penúltimo banco. E a pastora daquela igreja, né, ele era um diácono, esse irmão que nos evangelizou. Detalhe, eu continuei indo 3 meses na igreja sem a minha esposa, porque ela não acreditava que eu tinha mudado de vida. 3 meses eu ia na igreja e ela não ia comigo. Ela falava assim, eu tenho minha religião, ela era católica, ela era professora de catequese, ela falava, eu sigo a minha religião, não tem problema, está fazendo bem para você, continua lá. Mas no começo ela duvidava que eu ia na igreja. Ela falava, você está aprontado? Não, estou indo na igreja. Não, você está muito diferente. Eu falei, então vem comigo. 3 meses depois, ela começou a me acompanhar, veio para a igreja juntamente comigo. Passado uns dias, assim, desses 3 ou 4 meses, mais ou menos nessa fase, eu estava em um culto, eu e ela, sentados. A pastora da igreja, todo domingo, na hora da oferta, ela lia para a igreja Malaquias 3:10 e ela cantava um corinho. Todo domingo era assim. Então, 2 textos bíblicos que eu aprendi rápido, Malaquias 3:10 e João 3:16. Né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para que todo aquele que crê tenha vida eterna, tal. E Malaquias 3:10, trazei todos os dízimos da casa do tesouro. Foram os 2 versículos que eu aprendi primeiro na minha vida, foram esses 2. E todo domingo ela falava o mesmo versículo, ela cantava a mesma música e seguia ali. Ok. Nesse domingo em específico, estava sentado lá na penúltima fila do banco, ela falou, vamos para os dízimos e as ofertas. Quando ela falou, vamos para os dízimos e as ofertas, eu dobrei meu joelho. Foi a forma que eu aprendi que toda oração tinha que ser de joelho, dobrei meu joelho para orar. Enquanto ela estava falando dos dízimos e das ofertas, dobrei meu joelho ali, e eu comecei a orar a Deus. Falei, Deus, fiz uma oração muito sincera. Falei, Senhor, eu gostaria de cooperar, eu gostaria de ajudar na igreja, eu gostaria de ser um semeador, eu gostaria de abençoar vidas. Olha quantas coisas esses irmãos precisam. Era uma igreja de madeira, não tinha nem banheiro. Pro lado de fora, era uma privada. Sabe o que é privada? Assim é que você... Como é que vocês usam esse nome aqui? Privada mesmo? Quando você só faz um buraco assim, faz uma casinha de madeira. Era muito simples aquele lugar. Então eu falava, olha quantas necessidades eles possuem. E eu comecei a fazer aquela oração, Deus, coloca dinheiro sobre as minhas mãos, me abençoa, prospera a minha vida. E eu quero ofertar nessa casa, eu quero ofertar no reino de Deus, eu quero ajudar pessoas, eu quero fazer a diferença. E eu comecei a fazer aquela oração ali. Enquanto eu estou fazendo aquela oração, eu ouvi uma voz audível, como eu estou falando com você aqui. E a voz dizia assim, eu não posso fazer isso por você. Quando eu ouvi aquela voz, eu fiquei assustado, porque era a primeira vez que eu estava ouvindo a voz de Deus. Eu vi os crentes falar, Deus falou comigo, Deus falou comigo. Mas eu ficava pensando assim, Deus falou comigo? E eu continuei orando, aí falando, Deus, Espírito Santo, comecei a orar, Deus me ajuda, Deus fala comigo, Deus me dá condições. E de novo aquela voz, eu não posso fazer isso por você. Eu olhei até para minha esposa, se não era ela que estava falando comigo, e ela disse, não fui eu que falei com você. Na hora eu pensei, né, é isso que os crentes falam, Deus falou comigo. Aquela voz muito audível, como eu estou falando com você. E eu continuei minha oração, falei, Deus, por que você não pode fazer isso por mim? O Senhor faz acepção de pessoas, todo domingo eu vejo pessoas testemunhando aqui, falando do que o Senhor fez, os milagres. E por que o Senhor não pode fazer isso por mim? E naquela hora, eu vi o Senhor falando comigo, eu não posso fazer isso por você, porque você é um mau mordomo. Tudo que eu coloco na sua mão, você põe a perder. E se eu colocar mais dinheiro na sua mão, você vai perder da mesma forma. E naquele momento, eu vi um filme. Passou um filme, naqueles segundos ali, eu estava orando, passou um filme. E o ator principal era eu. E o Senhor começou a me mostrar todas as coisas erradas que eu havia feito. Porque eu já havia ganhado um dinheiro, ainda jovem, eu tinha minha empresa, eu já estava ganhando meu dinheiro. Mas eu aplicava do jeito errado, eu fazia do jeito errado, eu não consultava a minha esposa. A minha esposa falava para mim assim, olha, eu acho que não é bom a gente comprar isso. Aí eu já tinha comprado. Eu falava para ela assim, amor, eu estou querendo comprar esse carro, o que você acha? Ah, vamos ver. No outro dia eu aparecia com o carro.
Daí ela falava, vai dar ruim, não gostei desse carro. E você sabe, né, irmão? Mulher falou, vai dar ruim mesmo. Se elas falaram no que não gostaram, vai dar ruim. Então, naquela hora, Deus começou a me confrontar e mostrar o quê? Tudo de ruim que eu já havia feito. Tudo de ruim, tudo que eu havia feito de ruim com o dinheiro que Ele tinha colocado na minha mão. E Ele disse, eu não posso fazer isso por você. E aquela noite, eu passei a noite toda chorando. Eu lembro que, quando a minha esposa me cutucou e falou, amor, vamos embora, porque acabou o culto. Eu não sei o que a pastora pregou, não sei o que foi falado, porque eu fiquei o culto todo chorando de joelho. Eu falei, só um pouquinho, deixa eu me recompor aqui. E aí ela pegou e falou assim, tudo bem. Voltei ali para me recompor. Dobrei meu joelho de novo e eu falei para ela, agora vou fazer uma segunda oração. E a segunda oração foi, Senhor, me dá mais uma chance. Lembra que eu estava numa igreja profética. Felipe, acho que é melhor você ficar porque eu não vou conseguir acompanhar lá, não consigo ver onde eu estou. Lembra que eu estava numa igreja muito profética. Igreja onde você entrava e via os profetas falar com você. Deus tinha acabado de falar comigo. Era a primeira vez que eu vi audível a voz de Deus. Não posso fazer isso por você. Mas eu dobrei meu joelho de novo. E eu comecei a orar. Me dá mais uma chance. E eu fiquei, confesso para você que eu fiquei esperando um daqueles profetas chegar e bater nas minhas costas. Eis que te digo, vaso, que tem uma palavra para você. Nada. Fiquei querendo ouvir aquela voz de novo. Nada. Mas eu continuei, Senhor, me dá mais uma chance. Me ajuda. Porque a partir de agora, eu vou ser um bom mordomo. Eu vou ser um bom mordomo. Não ouvi nada. Mas eu levantei aquele dia. Queria falar para você que aquele dia apareceu um profeta. Me profetizou, não aconteceu nada. Queria falar para você que Deus falou comigo aquele dia, não falou nada. Queria dizer muitas coisas aqui bonitas para você que poderiam ter acontecido aquele dia, mas nada aconteceu. Naquele momento, mas aconteceu algo dentro de mim. Eu levantei, saí daquele lugar, olhei para minha esposa e eu falei, sim, eu nunca mais serei o mesmo homem. Eu nunca mais você vai ver aquela pessoa que te desonrou, nunca mais você vai ver essa pessoa que fez a gente perder dinheiro, nunca mais você vai ser humilhada, nunca mais você vai passar necessidade. Eu lembro que eu saí e eu comecei a buscar livros, materiais, eu comecei a aprender sobre administração, sobre finanças, e eu fui aprendendo, e hoje, 26 anos depois, posso colocar assim, 25, 26 anos depois, a resposta veio. Sabe por quê? Porque muitas vezes nós ficamos assim esperando uma palavra. Eu preciso que alguém ore por mim, põe a mão na minha cabeça e tudo vai mudar. Eu creio no poder da oração, nós vamos orar aqui por vocês no final, vamos ter um tempo profético, mas se você não sair deste lugar e não tomar algumas decisões para a sua vida, não mudar a forma que você está vivendo e conduzindo a sua vida financeira, nada vai acontecer de novo. Então, não transfira uma responsabilidade para Deus, que é você que precisa ter. Não transfira uma responsabilidade para outras pessoas, que é você que precisa ter. Então, você precisa entender isso, que nós somos servos, e a função de todo servo é ser um bom mordomo. E aí a minha pergunta para você é, como você tem sido nesse tempo? Você pode dizer que você é um bom mordomo, daquilo que Deus tem colocado na sua mão? Responda você mesmo para você. Ou talvez, enquanto eu estou falando, você está lembrando quanto dinheiro você já ganhou, quanto dinheiro você já perdeu. Talvez perdeu com pornografia, talvez perdeu com prostituição, talvez perdeu com jogo, talvez perdeu porque não ouviu conselhos sábios, talvez perdeu porque foi insensato, talvez perdeu porque foi tolo, talvez perdeu porque foi arrogante, talvez perdeu porque você achou que era o bom para fazer as coisas. Quantas coisas talvez Deus já colocou na sua mão, mas você perdeu, foi um mau mordomo. Mas você está querendo que Deus faça algo novo.
E Ele pode sim fazer algo novo. Ele quer fazer algo novo. Mas Ele quer ver uma atitude da nossa parte. Uma mudança também de atitude nossa. Então, eu preciso que você entenda isso. E aí, qual é a principal função de um bom mordomo? Ele precisa aprender a administrar a sua vida financeira. Então, naquele dia, eu saí daquele lugar, comecei a ler materiais e eu decidi administrar as minhas finanças. E eu falei, a partir de agora, eu vou aprender a administrar as minhas finanças. Eu não vou simplesmente achar que as coisas vão acontecer naturalmente. Então, vamos lá. Primeira coisa que eu fiz, eu comecei a ter um orçamento familiar. Coisa que eu não tinha. Eu não tinha. O que é um orçamento? É saber quanto você ganha, quanto você gasta. São coisas básicas que, se você não tiver isso, provavelmente você está no vermelho. Ou, se não está indo para o vermelho. Sem expor você, por favor. Quantas famílias que estão aqui, você pode falar para mim que você tem um orçamento financeiro e que funciona? Você tem anotado quanto você ganha e quanto você gasta? Levanta a mão, que eu quero conhecer. Talvez dê 10%. Não, dá menos que 10% do auditório. É normal isso, sabia? Não é um número que nos assusta, não. Dificilmente passa de 10% das famílias que possuem um orçamento financeiro. Então, você precisa aprender isso. Lucas 14, 28 diz: pois qual de vocês, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem meios para concluir? Sabe, eu preciso ter um planejamento daquilo que eu faço. E isso só vai funcionar eu tendo um orçamento. Quem falha em planejar, planeja falhar. Então, deixa eu dar uma dica aqui para você. É importante você entender isso, que se você não tiver esse orçamento financeiro, quanto você ganha, quanto você gasta, você vai sempre achar que o teu dinheiro não vai chegar até o final do mês, como não chega. Aí você entra em cheque especial, empréstimos e tantas coisas, e aí por isso que nunca você rompe essa área financeira. Então vamos lá, tudo precisa ser feito com planejamento. Tudo precisa ser feito com planejamento. Deixa eu dar uma dica para você aqui. Faça uma lista de necessidades e prioridades. Olha aqui, eu vou te dar essa dica aqui para você, que isso aqui é fundamental. Você tem família, você e sua família, aqui, eu faço isso normalmente no começo do ano e na metade do ano em família. Eu coloco aqui todas as minhas necessidades da família, daquele semestre, as ideias para aquele semestre. Dá uma dica aqui para você, por exemplo, quais são as necessidades nossas agora, daqui para o final do ano? Você coloca aqui, sair de férias, comprar um sofá, comprar uma cama, um fogão, enfim, comprar uma roupa, um sapato, enfim, você faz a lista da necessidade, toda a necessidade. Um curso de inglês, um médico, trocar o carro, reformar a casa, reformar a cozinha, tudo é necessidade. Depois que você fez a lista da necessidade, passa para cá, para a lista das prioridades. Porque quando tudo é necessidade, mas nem tudo, às vezes, é prioridade para aquele momento. E aí nessa hora que nós falhamos, porque não planejamos. Então coloca aqui as prioridades. A primeira prioridade aqui é a reforma da casa, ok. A segunda prioridade é trocar o sofá. A terceira prioridade é trocar a cama. A terceira prioridade é a gente guardar dinheiro para as férias. Enfim, aí você vai ver em família quais são as suas necessidades e quais são as suas prioridades. Quando você faz isso, você começa o quê? A se programar para aquilo que você quer. Com essa lista vai te ajudar o quê? Você não comprar no impulso, você não passar e ver promoção só hoje. Eu vou comprar isso aqui, porque o que acontece? Olha só, você está passando numa loja, você vê um iPad desse, quanto custa? 10 mil reais, mas ele está na promoção por 4 mil em 10 vezes de 400, você fala, uau, está muito barato, é 10 mil por 4 mil em 10 de 400,
A questão não é o valor, é se está na lista de necessidade e se está na lista da prioridade. Porque se não está na sua lista isso daqui, foge. Mas nós somos movidos pela promoção, não posso perder essa oportunidade. Mas daí você compra algo que você não precisa, porque você não tem a lista da prioridade. Então assim, eu sei onde a gente quer chegar. Eu sei o que eu quero, eu sei o que eu desejo. Isso em família. Chama os filhos juntos para participar disso. Então, o próspero trabalha com planejamento, amém? Faça essa declaração, coloque a mão na sua cabeça e profetize sobre você. O próspero trabalha com planejamento. Declare mais uma vez, o próspero trabalha com planejamento. Aí você tem o quê? O teu controle de entradas e saídas, né? Quanto você ganha, já agora você sabe quanto você ganha. Teu salário está lá, 1.000, 2.000, 5.000, 10.000. Ok, está lá teu salário. Quanto você paga de aluguel, água, luz, telefone. Você vai fazendo a sua listinha ali, desse controle de entradas e saídas. Então, quando você tem essa lista de entradas e saídas, a grande questão aqui não é se você, isso daqui, por exemplo, esse iPad custa 10.000 e ele está por 4.000 em 10 de 400. A questão é, cabe ou não cabe no bolso? A pergunta que você tem que fazer não é se está barato. A questão é, eu preciso ou não preciso? Cabe ou não cabe no meu bolso? Porque se não cabe no seu bolso, não adianta estar 4.000 reais, algo que vale 10. Não cabe no teu orçamento. Não se divide. Faça tudo muito bem planejado. Tudo tem o seu tempo. Agora, a gente é movido. Fulano comprou, eu quero comprar também. Fulano está barato, eu vou comprar também. Não, eu não posso perder essa oportunidade. Isso não é oportunidade, isso é uma armadilha. Porque daí você pega esse dinheiro, depois tem que usar o limite do banco, pedir dinheiro emprestado, aquilo de 4 vira daí, não é nem 10 o valor que é o normal, vai para 15, 20 ou algo semelhante. Então, você precisa entender isso. É um pecado mortal se você não faz um orçamento familiar. Detalhe, separe o seu CPF do seu CNPJ se você é empresário. Você não pode misturar as duas coisas. O seu CNPJ é da empresa, o seu CPF é o seu ganho pessoal. Então você tira lá, por exemplo, do teu Prolabore, da tua empresa, 5.000, 10.000, 20.000, e esse dinheiro é da pessoa física. Agora, você não pode ficar misturando as duas coisas. Você pode ter um problema com a Receita Federal, você pode ter um problema na sua contabilidade, você vai ter um problema financeiro. Porque você vai misturar os dois caixas. Então, entenda que se você não tem esse planejamento, esse orçamento, você está cometendo um pecado mortal. Se você tem uma empresa, faça da sua empresa e faz um orçamento, né? Ali tem um orçamento daquilo, um controle de entradas e saídas pessoal. E tem um controle de entradas e saídas da empresa. Não misture as duas coisas. Uma coisa de cada vez. Então, é importante você entender isso. Ter dinheiro é uma decisão que qualquer pessoa, independente da renda, pode tomar. Basta seguir alguns princípios e ser determinada. Amém? Assuma o controle. Vença o consumismo. Quando você tem aquela lista de necessidade e prioridade, você vai o quê? Vencer o consumismo. Porque aí você olha aquilo que está... passei no shopping agora, eu vi uma bolsa ela está R$900 o preço dela, mas está por R$199. Está muito barato. E 10 e R$19,90. É assim que a gente cai nas armadilhas. Mas é R$19,90, ela era R$900, agora está por R$190. A questão, lembra, cabe ou não cabe no bolso? Está na minha lista de necessidade? Está na minha lista de prioridade? Se não está, aborta isso. Então, cuidado com o consumismo. É impossível você viver sem consumir. Mas você tem que parar de ser consumista. Quantas vezes compramos algo, provavelmente você tem na sua casa algo que você comprou nos últimos 30, 60 dias e você ainda não usou. Comprou no impulso. Você não precisava daquilo. Então, é impossível viver sem consumir. Mas você tem que tomar cuidado
para você não se tornar um consumista. Ah, eu vi, e passa, e compra. Se você comprar aquilo que não precisa, logo você vai ter que vender aquilo que você precisa. Quando for ao shopping, centro da cidade, vá de cabeça, cuidado para você não ir de cabeça vazia. Não, vamos dar um passeio. Se você vai de cabeça vazia, alguém vai te pegar. Entra aqui, moço. Entra aqui, moça. Olha aqui, promoção, é isso, é aquilo, e assim, está tudo certo. Talvez tenha vendedor aqui, tenha lojista aqui, não quero estragar seu negócio. Cara, enquanto um chora, o outro vende lenço, né? E está tudo certo, mas você tem que estar esperto. Durante muito tempo eu tive loja em shopping. Você sabia que o shopping é preparado hoje? Você já viu algum shopping que o piso, ele é um piso assim, ruim? Não. Normalmente o shopping, os pisos são lisos. Por quê? Bem liso. Aquele porcelanato ou aquele granito, para você não correr no shopping. Para você andar devagar. Devagar olhando. Ah, aquela vitrine. Meu Deus. Olha só, é isso que eu estava precisando. Mas se você passar correndo, você não vai ver. Pode perceber. Piso de shopping, normalmente são porcelanato, coisas assim. Se você correr, você escorrega ali, você cai. Então você tem que andar devagar. Então, você já percebeu que você entra em algum shopping, 3 da tarde. E aí você está lá, vai escurecendo, e a própria iluminação do shopping parece que você está sempre 3 da tarde. Quando você sai dali, 8 horas da noite, está escuro, choveu, esfriou, aconteceu alguma coisa lá fora, mas dentro do shopping, está tudo igual. É assim ou não é assim? É preparado para você ficar lá dentro. E quando você está lá, tem alguém pronto para te pegar. Então, entenda isso, ok? Leve uma lista sempre, né? Eu trabalho com lista. Então, olha só, eu lembro que quando nós fizemos a primeira viagem nossa para os Estados Unidos, eu e minha família, há 10 anos atrás, fizemos a nossa primeira viagem. Ficamos anos ali guardando dinheiro. Quando chegou o ano da viagem mesmo assim, nós sentamos e a nossa lista lá da prioridade era viagem para os Estados Unidos. Então a gente falava, vamos sair comer fora? Vamos. Mas a gente pensava assim, bom, se a gente for comer fora, vai gastar lá 150, 200, 300 reais, nós estamos em 5 pessoas. Mas nós podemos fazer o seguinte, ou a gente sai comer fora, ou a gente pode pegar esses 200 reais, 300, 150, trocar em dólar e guardar. Tinha uma meia velha, que eu pensava assim, se um dia alguém entrar na minha casa para roubar, nunca vai olhar dinheiro dentro de uma meia. Eu era muito esperto, né? Colocava dentro de uma meia velha, trocava o dinheiro, e a gente falava assim, não, ao invés da gente comer fora, vamos comer em casa. Vai valer a pena, é um sacrifício que vai valer a pena, porque eu tenho um propósito maior. O propósito maior é a nossa viagem. O propósito maior é as nossas férias. E eu faço isso até hoje, a gente faz quando a gente quer alguma coisa. Então, tem a nossa lista lá da prioridade. Prioridade nossa agora, para esse momento, é isso. Prioridade é para isso. Então, a gente, poderíamos fazer isso. Poderíamos trocar de carro agora. Poderíamos fazer aquilo outro. Poderíamos. Não, a prioridade é aqui, ó. Quando o nosso filho foi para a faculdade, a mesma coisa. Queríamos que ele fosse estudar fora, nos Estados Unidos. Olha, a prioridade número 1 é que ele vai estudar fora. Então, qualquer coisa que a gente gaste, uma viagem, tem uma opção de ir para a praia, vai gastar lá 2, 3 mil numa viagem, ou a gente fica em casa, aproveita aqui em casa mesmo, vai lá na casa do Léo e da Aline, que tem piscina, e a gente vai lá usar a piscina deles lá, e ficamos por aqui, e economizando esse dinheiro. Por quê? Esse dinheiro vira dólar, que vai ajudar a pagar a mensalidade do filho que vai morar fora. Sabe, são coisas assim que tudo muda quando você tem a sua prioridade. Não, a prioridade minha é comprar uma cama nova, a prioridade é comprar um sofá novo. Não vou sair comer fora, não vou gastar fora, não vou entrar nesse embalo. Porque a gente precisa cuidar muito com isso. Porque se você não tem a lista da prioridade da necessidade, você vai vivendo de qualquer forma, vai comprando e vai entrando no embalo dos outros. E aí, o que acontece? Você nunca vai ter uma vida próspera, uma vida de paz financeira. Seguindo lá, viva no seu padrão. Sabe, qual o grande problema que nós vemos hoje? As pessoas estão vivendo fora do padrão delas.
A grande pergunta que você precisa fazer para você é: você está vivendo dentro do seu padrão? Por exemplo, você tem lá o teu salário que você ganha. Você sabe quanto você ganha agora, porque você vai fazer seu orçamento de quanto você ganha e de quanto você gasta. Você colocou lá o seu aluguel, a prestação da sua casa, a prestação do seu carro, você colocou as despesas ali. A grande pergunta é: o aluguel que você paga está dentro do seu padrão? A casa que você tem está dentro do seu padrão? O carro que você tem está dentro do seu padrão? É uma pergunta que só você pode responder. Há um ditado argentino que diz que galinha que anda com pato morre afogado. Então, a grande questão é, hoje em dia, inconscientemente nós vivemos uma competição na igreja, na célula, na família. Fulano comprou um carro, tem que comprar também. Fulano viajou, tem que viajar também. Fulano fez festa de casamento, tem que fazer também. Fulano fez festa de aniversário, tem que fazer também. Aí nós vivemos o quê? Comparando com a vida do outro. Mas se ele pode, tudo bem. A questão é, você pode? Cabe no seu bolso? Ou você vai se endividar para fazer uma festa, vai se endividar para comprar um carro, vai se endividar para pagar um aluguel caro, sem poder. E isso é um pecado mortal que cometemos, viver fora do nosso padrão. Todo homem próspero, ele vive abaixo do seu padrão. Todo homem próspero. Toda família próspera vive abaixo do seu padrão. Entenda, quando eu falo prosperidade, eu não estou falando só de dinheiro. Prosperidade é ministério, família, saúde e em finanças também. Quando você fala de riqueza, você está falando só de dinheiro. Prosperidade é um pacote muito maior. Então, a grande questão é: você tem vivido dentro do seu padrão? Vou dar uma apertadinha aqui, e eu vejo isso acontecer muitas vezes. Os pais, às vezes por nós muitas vezes por carências que tivemos no passado, às vezes de uma estrutura de família muito pobre, muita necessidade, agora nós queremos suprir tudo isso nos nossos filhos. 1 ano do filho, vai fazer uma festa, convida o bairro inteiro. A festa é para a criança ou é para você? E a grande questão é, não é só, filho, você pode fazer essa festa? Amém. Mas muitas vezes se endivida para fazer uma festa de 1 ano, 2 anos, 3 anos. Ah, mas fulano fez o aniversário da filha, agora tem mêsversário também, né? Já viu? Agora tem o tal do mêsversário. Se você pode, tudo bem, eu não sou contra a festa. Eu sou contra quem faz uma festa e se endivida todinho. O que eu tenho visto de homens de Deus, pessoas maravilhosas, se endividados por causa de festa. Porque festa fora do seu padrão. Podia fazer uma festa pequena com a família, mas não, quer convidar o bairro todo. Tem que convidar a igreja toda, porque fulano fez, agora eu tenho que fazer também. Quer uma outra coisa? Casamento. O que eu vejo de pais hoje em dia se endividando, porque tem que dar festa para o filho e gastar um dinheiro que não tem. E eu fico triste porque eu olho e falo assim, não há problema o pai ajudar o filho, os pais ajudarem os filhos numa festa de casamento. O problema é você se endividar para uma festa de casamento. O problema é o casal se endividar. Recentemente teve um casal que eles se endividaram tanto no início do casamento que eles parcelaram tudo. 3 anos pagando dívida. Mas sabe o que aconteceu? O casamento não durou 3 anos. Por quê? Briga toda hora. Briga toda hora. Como é que você entra num relacionamento endividado? Por quê? Em vez de fazer uma festa para 30, quiseram fazer para 300. O dinheiro era para 30, fizeram para 300. Aí parcela em 10 vezes, parcela em 20 vezes, empresta dinheiro daqui, empresta dinheiro de lá. Resultado, 3 anos de dívidas. Mas não durou o casamento 3 anos, porque eles brigaram tanto, as famílias brigaram, e aí o casamento nem existe mais, e eles estão com boleto ainda para pagar. Por quê? Porque alguém casou, fez a festa naquele lugar, e levou 300 pessoas, aí a noiva, não, eu também tenho que casar naquele lugar,
tem que fazer para 300 pessoas e tem que ser daquele jeito. Para você que é solteiro, depois você pode entrar lá no site. Tem solteiro aqui, não? Solteiros, noivos, solteiros, levante a mão. Ok. Tem uma palavra lá no site da Alcance Curitiba, antes do sim. Metas financeiras antes do sim. Eu falo sobre isso. Vai casar? Ouça essa palavra. Teve uns 3 casamentos que não aconteceu depois que ouviram essa palavra minha, tá? Porque é o seguinte, o casamento está lá, a noiva só pensa na festa e no vestido, só. O camarada é selva, ele só pensa na noite de núpcias e nada mais. O selva dorme em qualquer lugar, ele fica em qualquer lugar, mas ela, muitas vezes, veio de um contexto de família, filha da mamãe, filha do papai. Ela esquece que a partir de agora ela casa, ela se une ao seu esposo, e agora ela tem roupa para lavar, boleto para pagar, que tem conta vencendo. Só que ela acha que ela vai sair do contexto da família, do pai e da mãe, e ela já vai começar com a vida igual o pai e a mãe têm. Ela esquece que o pai e a mãe dela, para ter a vida que tem hoje, demorou 40 anos. E aí ela já quer entrar nesse lugar. Não calcula quanto custa uma festa, entra endividado. Então, vai casar? Case dentro do seu padrão. Vai fazer uma festa de aniversário? Faça dentro do seu padrão. Vai ter um carro? Tenha o carro dentro do seu padrão. Quando eu me coloquei, isso aqui é um confronto para a minha vida. Lembra, eu saí daquele lugar, que eu estava lá, daquela oração, eu falei, eu nunca mais vou passar vergonha na minha vida. Eu nunca mais serei o mesmo. Eu cheguei em casa, eu comecei a fazer tudo isso. Vamos ver quanto eu ganho, quanto eu gasto. Eu vi que eu gastava muito mais do que eu ganhava. Então eu comecei a cortar coisas. Tive que tirar o filho da escola particular. Coloque em escola pública. Ai, meu Deus do céu, eu não posso fazer isso. Você tem 2 soluções. Ou você faz agora, ou você vai ter que fazer daqui a alguns anos. A diferença fazendo agora, dá tempo de você resolver muita coisa. Daqui a algum tempo não vai ter tempo de você resolver mais. Porque vai virando uma bola de neve, dívida em cima de dívida. Então, tirei o filho da escola particular, coloquei na escola pública. Eu tinha 2 carros. Vende um carro. Fiquei com um só. E era aquele ainda que estava com busca e apreensão, e depois ainda a polícia veio e prendeu. Perdi ele. Futuramente fui lá, paguei a dívida e recuperei ele. Então, sabe, vendemos os 2 carros, vamos usar transporte coletivo, de ônibus, ir para o trabalho. Acabava o culto, todo mundo, né, vamos para comer pizza, vamos aqui. A gente ia para casa. A gente não pode comer fora. Nosso orçamento não permite a gente comer fora. Por quê? Porque a gente tem dívidas, temos que pagar as nossas dívidas, eu já vou entrar nesse ponto. Nosso orçamento não permite a gente viver como a gente vivia antes. Achar que... Eu engano, você tem 2 aluguéis atrasados, você acha que o mês que vem você vai pagar os 3, não vai. Você tem 2 parcelas atrasadas do carro, e você acha que o mês que vem você vai pagar 3, não vai. Mentiram para você, e você está mentindo para você. E sabe o que vai acontecer? Isso é ruim, porque você fica se enganando com o tempo. Então, cuidado, né? Eu tive que tirar o filho de escola particular, cancelei... sociedade, participava lá, no clube e tal, cancelei minha carteirinha, fui cortando despesas, gastos. Então, se você não fizer isso, você vai ter sérios problemas financeiros. Aprenda a dizer não. Se você não souber dizer não, você pode ter problemas financeiros sérios. Aprenda a dizer não para filho, aprenda a dizer não para a esposa, aprenda a dizer não para o marido, aprenda a dizer não para discípulo, para pastor. Aprenda a dizer não, nós não podemos comprar isso. Mas eu quero, não posso comprar, não cabe dentro do nosso orçamento. Aprenda a dizer não para ser fiador, aprenda a dizer não para você emprestar teu nome para alguém. Aprenda a dizer não. Mas qual é a questão? Olha, eu tenho algo comigo. Se alguém pedir alguma coisa para você, e você disser não, se alguém pedir algo para você e você disser não, essa pessoa ficar brava com você,
é sinal que ela não é tão amigo seu quanto você imagina. Já foi uma forma de você separar a amizade ali. Porque se a amizade ela está só em cima do que você pode fazer por ela, ou ela pode fazer por você, está errado. Então muitas vezes eu disse não para minha esposa, não podemos comprar agora. Não podemos fazer isso agora. Disse não para os meus filhos, pai, eu queria aquele tênis, eu não posso. Pai, eu queria, não pode. Disse não para mim, disse não para os meus pais, disse não para os meus irmãos. Disse não para o Fabian. Muitas vezes, não posso, Fabian. Então, sabe, se você não aprender a dizer não, todos os homens, pega essa aqui, todas as pessoas bem-sucedidas, elas sabem dizer não. Você não vai encontrar uma pessoa bem-sucedida que ela diz sim para tudo. Você não vai encontrar. Você vai encontrar pessoas bem-sucedidas, elas sabem dizer não. Então aí você escolhe. Quer continuar sendo o legal, o bacana? Continua dizendo sim para tudo. Vida enrolada, prestou seu nome, sujou seu nome, está dizendo sim, vai comprando. O filho chora no shopping, você vai, cai na dele, né? A esposa faz lá um jogo em cima de você, aí você cede, ou o marido faz, né, um charme em cima de você, aí a esposa cede. Nós, quando eu e minha esposa sentamos e falamos assim, olha, a nossa vida vai ser essa. Nós vamos viver desse padrão agora. Nós vamos agora cuidar da nossa vida financeira, porque eu nunca mais quero passar por essa situação. Então, diga não para ser fiador, prestar o seu nome, cuidado. Pague suas dívidas. Deus não tem compromisso com caloteiro. Deus não tem compromisso com quem compra e não paga. Sabe, eu era aquele cara que tinha aquelas palavras proféticas sobre a minha vida, lembra? Do dia da minha conversão. E tem muita gente que tem palavra, pastor, Deus falou que eu ia ser um homem próspero, um homem abençoado. E eu falo, e o que você tem feito para isso? Deus falou. E eu creio na palavra de Deus. Mas se você não tomar esses ensinos aqui e colocar em prática na sua vida, Deus não vai pagar as tuas contas. Ele vai te dar força para você trabalhar, vai te dar sabedoria para você trabalhar. Mas você precisa fazer a sua parte. Então, pague suas dívidas. Faça uma relação de todas as pessoas que você está devendo. Vai lá, senta com a esposa, com o marido, coloca lá, cartão, o banco, cheque, enfim, cantina, pessoa, armazém, a farmácia, o mercado, tudo. Coloca tudo no papel. Fez uma lista que está devendo para todo mundo. Agora, de dívida, eu não estou falando de compromisso, porque compromisso está dentro do teu orçamento. É diferente. Está dentro do teu orçamento lá, aí você vai ter que ver se cabe. Aquela parcela de carro cabe dentro do teu orçamento. Se não cabe, vai ter que trocar o carro. Não tem como fazer. Diferente. Então, estou falando de dívida agora aqui. Para sair das dívidas, faça uma lista, coloque tudo. Normalmente, 90% das pessoas que a gente conversa, que você fala, quanto você deve? Ela fala 10, ela deve 15. Se é 20, é 25. Se é 50, é 80. Se é 500, é 1.000. Porque normalmente quem deve, nunca sabe o quanto deve, e às vezes até para quem deve. Porque vai esquecendo ao longo do caminho. Deus não tem compromisso com quem compra e não paga. Deus não tem compromisso com o caloteiro. Então, paga suas dívidas, peça perdão. Tenha uma vida honesta diante de Deus e dos homens. Chegue lá, né, para as pessoas, fez aquela lista lá que você está devendo, ligue para aquelas pessoas. Dê uma satisfação, olha, fulano, eu estou organizando a minha vida financeira, eu não posso te pagar agora, mas eu vou te procurar e eu vou te pagar. Eu fiz isso, comecei a ligar para todos aqueles que eu estava devendo. Olha, eu não posso te pagar agora, eu estou organizando a minha vida financeira, eu volto a te ligar assim que eu tiver o dinheiro. Não dá, eu quero meu dinheiro, isso e aquilo. Calma, não fique bravo, senão você não vai cair no sorteio mês que vem. É por aí. Calma, senão você não vai cair no sorteio. Mas no mês que vem eu ligava, olha, fulano, devo para você, eu não esqueci, está na minha lista. O que eu fiz? Comecei com as dívidas menores. Uma grande caminhada começa com pequenos passos.
Comecei com as dívidas menores. Quanto que eu devo? 500 para um, 10 de 50. É assim que eu posso pagar. Não, eu não quero. Ok, você não quer, eu vou pagar outro. Devo 1.000 para esse, vou pagar em 2.500. Para aquele outro eu devo tanto. E eu comecei pelos pequenos, e fui pagando, até chegar aos grandes, as dívidas maiores, banco, cartão de crédito. Parcelei e paguei todas as minhas dívidas. Paguei todas as minhas contas. Sabe quanto tempo eu demorei para pagar todas as minhas contas? 3 anos. Não foram 3 dias. Não foram 3 meses. Foram 3 anos sem comprar uma roupa, sem comprar uma calça, sem jantar fora, sem trocar de carro. Foram 3 anos sem fazer nada. Simplesmente, tudo que a minha esposa ganhava, pagava as despesas de casa, e tudo que eu ganhava era dividido pela lista de contas que eu tinha para pagar. Pastor, você nunca pensou em desistir? Todo mês. Todo mês. Porque você começa bem, mas vem o desânimo. Agora você precisa entender, Deus tem promessa para a sua vida. Se você não tiver uma vida honesta, as promessas dele não vão se cumprir sobre a sua vida. Está mentindo, está enrolando, está fazendo confusão, está enrolando pessoas, está mentindo e está achando que Deus vai te abençoar? Não vai não. Deus só vai te abençoar se você tiver uma vida honesta. Não é fácil isso. Eu lembro que eu e minha esposa estávamos passando isso já fazia 1 ano e meio. 1 ano e meio pagando dívida, 1 ano e meio pagando conta, 1 ano e meio a gente estava ali naquela situação bem complicada financeiramente. E um dia ela chegou em casa e ela estava bem triste. Eu falei, está tudo bem com você? Daí ela falou tudo. Eu falei, mas eu vejo que você não está bem. Ela sabe o que acontece. Hoje choveu, havia chovido muito aquele dia. E ela só tinha uma bota, um sapato. E aquele sapato estava furado. Porque nós estávamos naquele processo de 1 ano e meio pagando conta. Erros do passado. Mas nós entramos ali, pagando, 1 ano e meio. Aí ela chegou em casa e sabe o que aconteceu? O meu sapato estava furado. E choveu muito, entrou água. Enquanto eu estou andando hoje na empresa onde ela trabalhava, começou a fazer aquele barulhinho. Já andou com o sapato furado, cheio d'água? Flock, 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 flock. As amigas dela falaram, Adriana, o que é isso? E ela falou, meu sapato está furado, entrou água. Que é isso, mulher? Pega seu dinheiro, você é uma boba, pega seu dinheiro, você trabalha, pega seu dinheiro, compra outro sapato para você, faz isso e aquilo outro. Eu e meu marido, a gente está passando um momento difícil, e a gente decidiu não comprar nada. A gente decidiu que enquanto a gente não pagar todas as nossas dívidas, enquanto a gente não resolver toda a nossa vida financeira, restituir todas as pessoas que nós prejudicamos elas, limpar o nome, né, do irmão, do cunhado, dos parentes que a gente havia sujado o nome deles com cheques, emprestado cheque, pago todos esses agiotas, todas essas coisas, a gente não ia comprar nada. Daí ela disse assim, você é uma boba, eu nem falo para o meu marido quanto eu ganho, as amigas. E eu sempre digo, se você mente para sua esposa quanto você ganha, se ela mente uma coisinha, ainda que pequena para você, ela vai mentir uma coisa grande. E se ele mente uma coisa pequena para você, ele vai mentir uma coisa grande. Isso é um fato. Mas aquilo chateou muito ela. E ela chegou em casa, bem desanimada aquele dia. Aquele tempo nós usávamos envelopes. Aliás, fica a dica aqui para você. Use envelopes. Se você não consegue controlar o seu orçamento financeiro, tipo com planilha, dessa forma toda, pegue envelopes e coloque dentro do envelope, ali, vai anotando, por exemplo, pega um envelope e coloca lá, aluguel, outro envelope água, outro envelope luz, outro envelope internet, outro envelope do dízimo, outro envelope, enfim, vai colocando todas as coisas ali, todos os envelopes com o nome, pega o dinheiro e vai colocando o dinheiro dentro. Uma forma maravilhosa para você cuidar também é isso, vai colocando dentro dos envelopes. Você vai ver que quando você fizer isso, você vai ter um monte de envelope e o dinheiro vai acabar na metade ali. É nessa hora que você vai ter que pegar, alguns envelopes aqui eu vou ter que cortar eles fora, ajustar o padrão. Mas aí, primeira coisa
que a gente fez naquele dia lá, a gente sentou e ela começou a falar, está muito difícil. Eu não aguento mais passar vergonha. Eu não aguento mais ficar vivendo essa vida. E isso, a gente não tem nada. E 1 ano e meio pagando essas dívidas. Você vai até quando? Não sabia até quando ia ainda. E a gente sentou, aquele dia a gente sentou, um do lado do outro, nós choramos. Mas choramos aquele dia. Ao final, da gente chorar muito junto, eu falei para ela, faz o seguinte, pega um daqueles envelopes, menos o envelope de dízimo, porque mesmo com dívida, nunca deixamos de dizimar, nunca deixamos de ofertar, porque aprendemos esse princípio, e essa foi a forma de repreender o devorador sobre a nossa vida, repreender, porque o que eu havia feito de erro do passado, já estava feito, eu não poderia cometer erros novos. Então, mesmo com dívida, mesmo com problemas financeiros, continue dizimando, continue ofertando. Nós continuamos, e isso também foi, os milagres nós começamos a ver, depois que começamos a dizimar e ofertar, mesmo com as dívidas. Então, foi mais do que só dizimar, nos tornamos dizimista naquele tempo. Então eu falei, olha, tirando o envelope do dízimo que tem, ali o dinheiro, pegue qualquer envelope daquele, vá no shopping amanhã, compre um sapato novo, compre uma roupa nova, faz tempo que você não vai, né, no salão, enfim, faça algumas coisas você e tal, enfim, depois a gente vê o que a gente faz. Aquele dia era o dia de chutar o balde para cima. É o dia que você fala assim, eu não aguento mais. Foi o dia da virada. Por quê? Ela olhou para mim aquele dia e ela falou assim, eu não vou fazer isso. Eu não vou para o shopping, eu não vou pegar dinheiro nenhum. E algo que ela falou aquele dia foi fundamental para a virada na nossa vida. E eu quero falar para você, casal que está aqui. Quantos casais estão aqui? Levante sua mão, os casais. Olhe para sua esposa, olhe para o seu marido. Olhe para ele, olhe para ela. A minha esposa olhou para mim e ela falou algo que aquele dia entrou como uma bomba no meu coração. Ela falou assim, nós entramos juntos, nós vamos sair juntos. Ah, meu irmão, minha irmã, você não tem ideia do poder que essa palavra tem. Não é acusar, porque, lembra, já foi, já cometeram os erros. Não importa se foi ele, se foi ela, não importa quem fez. Agora não é tempo de acusação. O tempo agora de olhar entramos juntos, vamos sair juntos. Eu falei, como assim? Ela, não, eu não vou, não tenho problema com isso. Continuo com esse sapato furado ainda por mais um tempo. E a gente vai pagar as nossas dívidas, nós vamos sair dessa juntos. Orou comigo, me fortaleceu, aquilo veio como uma bomba, assim, dentro do meu coração de fé. E aí a gente continuou mais 1 ano e meio ainda para pagar todas as nossas dívidas. Alguns anos atrás, enfim, depois nós pagamos todas as nossas dívidas. Foi quando Deus começou a abrir as portas para nós. Nós montamos a nossa livraria. Veio a vida empresarial minha começou depois desses 3 anos. Depois que eu paguei todas as minhas dívidas, foi então que eu comecei a entrar na área empresarial de novo. Nós tivemos livrarias, 2 em 2 shoppings diferentes. Nós tivemos estúdio, distribuidora. E lá no sul do Brasil ali, nós fomos o maior distribuidor de CDs e DVDs e Bíblias durante muitos anos. Então, o nosso histórico financeiro, a nossa prosperidade financeira veio dessa área empresarial. Mas só depois que nós pagamos todas as nossas dívidas. Foi um fato, porque primeiro, aquele tempo de deserto que nós passamos, Deus nos ensinou a administrar dinheiro, Deus nos ensinou a viver dentro do nosso padrão, Deus nos ensinou a ter lista de prioridade, necessidade, Deus nos ensinou que nós tínhamos que viver com o que nós estávamos ganhando, Deus ensinou muita coisa. Quando saímos desse deserto financeiro, começaram as empresas nossas, nós já tínhamos o que ali? Um alicerce para a vida empreendedora nossa. Ok, não vou contar hoje a história das minhas empresas aqui. Quero focar ainda aqui sobre essa parte de administração. Alguns anos se passaram e alguns anos atrás nós fomos convidados para fazer um casamento e ela falou assim, amor, eu vou me arrumar num salão e daí eu venho para casa e a gente vai junto, ok? No estúdio. E depois eu venho para casa. Eu falei, ok. Ela estava lá nesse estúdio se arrumando para esse casamento. Nós íamos ser padrinhos. Eu ia fazer o casamento, eu e ela. Ela me liga e diz assim, amor, faz um favor para mim. Não vai dar tempo, atrasou as coisas aqui.
tem como você ir no meu guarda-roupa, pegar um sapato para mim ali, e trazer aqui para mim, porque eu não vou voltar para casa, porque atrasou aqui as coisas todas. Eu falei, tem. Mas ela falou, falei, qual? Ela é um bege. Como homem, a gente tem um pouquinho de dificuldade para achar as coisas, né? Falei assim, deixa eu pegar meu telefone. Peguei meu telefone, coloquei no vídeo e fui lá no closet. E ela, vai lá no meus sapatos. Aí eu fui lá no sapato. Aí ela falou, pega esse. Mostrei ela, peguei o primeiro. Lembra, é um casamento, só tinha um vestido. Pega esse outro. Peguei também. Pega esse outro. Peguei também. Pega esse outro. Peguei 6 sapatos. Falei, gatinha, você é uma mulher ou você é uma centopeia? É só um casamento. Isso, é só um vestido, é só escolher um sapato aqui que eu levo para você. Eu falei, aliás, comecei a olhar o closet dela, sapatos e sapatos e sapatos. Eu também tenho muitos sapatos, tênis, mas assim, nem se compara com a quantidade que a minha esposa tem. Vi aquela parede de sapato, falei, aliás, tem sapato demais aqui nessa parede. Meu Deus do céu, é muita coisa. A hora que eu comecei a falar aquilo, o Espírito Santo me lembrou da bota furada. Ela olhou para mim, aí ela também falou, gatinho, lembra da minha bota furada? Na hora o Espírito Santo veio no meu coração e falou assim, ali foi uma virada na vida de vocês. A bota furada foi uma virada. E esse é o nosso problema. Estamos com a bota furada, mas já queremos hoje comprar um Nike Air. Queremos comprar uma bota nova, uma bota cara. Não, espera. Fica com a bota furada, pague as suas dívidas, tenha uma vida honesta diante de Deus e dos homens, comece a dizimar, ofertar, fazer seu compromisso com Deus, e você vai viver uma virada na sua vida. Você vai viver o sobrenatural na sua vida. Deus não tem compromisso, e eu vejo quanta gente que tem palavras. Eu sei gente da minha igreja, pessoas que caminham perto, que eu vejo os profetas chegando e botando a mão sobre a cabeça delas, dizendo, você será um homem próspero, abençoado, eu vejo você enriquecendo, mas a vida da pessoa está travada. Por quê? É enrolado financeiramente, mente ainda, às vezes, algumas vezes, mente para ele mesmo, dizendo, não, mês que vem eu resolvo essa situação, vive fora do padrão. Recentemente, quando eu digo, conversando com uma família da igreja, eu falei, você tem que tomar uma decisão. Ele falou, nós estávamos nessa conversa sobre administração financeira. Eu falei, ou você tem que vender seu carro e ficar sem carro, pelo salário que você ganha, para você manter os filhos na escola particular. Ou você vai ter que mudar de casa, também, ir para uma casa mais barata, ou tirar os filhos da escola particular. Ele, não, eu não vou fazer nenhuma das 3 coisas. Eu falei, das 3 você tem que fazer 2. Das 3 você tem que fazer 2. Ou diminuir o padrão da sua casa, ou vender seu carro, ficar sem carro, ou tirar os filhos da escola particular. Meu Deus, se você visse a cara desse casal, quando eu dei esse conselho para eles, que é isso? Jamais eu decidi dar o melhor para o meu filho. Amém. Então, ande de ônibus. Não dá. Teu orçamento não comporta as 3 coisas. Resultado. Os meses estão passando, esses dias. Cara, fui despejado da casa onde eu estou morando. Eu falei isso para você alguns meses atrás. Estou com a 3 parcelas do carro atrasada. Tem como me ajudar? Não tem como te ajudar. Estou com a escola me cobrando. Tem como me ajudar? Não tem como ajudar. É um fato. Mas aqui é alguém que se ilude. Não, eu decidi dar. É lindo o discurso. Eu decidi dar um bom conforto para minha família. Morar bem. Mas você pode? Se você pode, amém. Se você não pode, vai morar naquela casinha. Eu lembro, nesse meu tempo de ajuste financeiro, a gente morava num apartamento pequenininho, eu e minha esposa, reduzimos o nosso custo financeiro, morar num apartamento pequeno. O meu filho me pediu algumas coisas, eu dizia não, mas nunca faltou amor, nunca faltou cuidado, nunca faltou proteção. Até nos momentos difíceis. Eu lembro que um dia, chegamos em casa, depois de um culto maravilhoso, chegamos em casa, apertei assim a tecla da luz, cortaram a luz. Naquele momento das dívidas ainda ali, cortaram a luz. Ele pequenininho, Murilo pequenininho, pai, não tem luz? Eu falei, tem sim, e hoje nós vamos brincar de esconde-esconde.
Mas como? No escuro, é mais emocionante. Dentro de mim eu estava arrebentado. Porque não tem dor maior do que um pai chegar em casa e estar com a sua luz cortada. Uma mãe chegar e estar com a sua luz cortada. Ele era pequenininho, tinha 1 ano e pouco, quase 2 aninhos. A gente foi lá, abri as cortinas assim da sala, do apartamento, né? A gente estava ali, deu aquela luz de fora do pátio, clareou. E eu falei, vamos brincar de esconde-esconde. E a gente ficou brincando de esconde-esconde. E depois ele falava, pai, vamos brincar de esconde-esconde de novo? Mas tem que ser no escuro. Ele não sentiu nada. Por quê? Não faltou amor, não faltou cuidado. O Murilo hoje trabalha comigo na igreja, é um dos diáconos da nossa casa, uma bênção. Não faltou. Sabe por quê? Você acha que você dá um PlayStation para o seu filho? É o que ele precisa? Não, ele precisa de amor, cuidado. Claro que se você pode fazer isso, faça. Eu fiz isso para os meus filhos também. No tempo certo eu fui dando coisas a eles. Mas o ponto principal que o teu filho precisa é sua presença. É o seu abraço. É dizer, eu te amo, filho, eu te amo, filha. Amém? Amém. Caminhando aqui para eu concluir. Busque conselhos. Busque conselhos com pessoas bem-sucedidas. Busque conselhos com pessoas que já passaram por aquilo que você está passando. Busque conselho com pessoas que viveram o que você está vivendo hoje. Sabe? E busque conselhos com pessoas que já saíram dessa situação. Provérbios 11:14 diz, não havendo direção sábia, o povo fracassa. Com muitos conselhos, há segurança. Então, entenda isso. Busque seu pastor, seu líder. Ora comigo nessa situação. Aqui na igreja tem muita gente. Você busca o pastor Fabian, os pastores aqui da casa, Felipe, Jobson, os pastores. Olha, eu precisava de uma ajuda nessa área. Se eles não tiverem todo o conhecimento daquilo, eles vão buscar alguém para te ajudar. Então, você precisa aprender a buscar bons conselheiros também para a sua vida. Busque oração por aquela situação que você está vivendo. Pensa para o seu líder de célula, ora comigo nessa situação. Me abençoe. Quer tomar uma decisão difícil? Eu sempre falo. Toda decisão difícil. Primeira coisa, fale com Deus. Segunda coisa, fale com a sua esposa. Terceiro, fale com o especialista. Quarto, fale com pessoas que já passaram por aquilo. Pastor, se eu fizer tudo isso, quer dizer que não vai dar errado? Mesmo assim, ainda pode dar errado, mas a probabilidade é bem menor. Mas a questão é que muitas vezes não queremos, somos orgulhosos, não queremos buscar ajuda. Não, eu sei como eu faço, e é onde a gente faz coisas erradas. Então, busque conselhos. Nunca tome uma decisão importante sem um conselho de alguém que já teve sucesso naquela área. Nunca tome uma decisão importante sem um conselho de alguém que já teve sucesso naquela área. Precisamos de conselhos de pessoas bem-sucedidas. E quinto e último ponto aqui para a gente trabalhar. Provisione. Guarde dinheiro. Sabe, eu sei que não faz parte da nossa cultura, e talvez falar para você hoje guardar dinheiro, sendo que você está com dívidas, talvez é algo assim, pastor, não tem nem como pensar nisso. Mas lembra, você vai colocar em prática teu orçamento, você vai colocar em prática tudo que você ouviu aqui hoje, e você vai ter espaço para sobrar dinheiro no teu orçamento, amém? Amém? E aí o que você vai fazer? Vai guardar. As melhores oportunidades aparecem para homens e mulheres que acabam tendo dinheiro guardado. A pandemia foi um tempo onde muita gente perdeu dinheiro, mas teve muita gente que enriqueceu na pandemia. Por quê? Porque tinha dinheiro guardado. Quem tem dinheiro guardado, aproveita as melhores oportunidades. Então, faça isso, né? Entenda que faz parte do seu estilo de vida guardar dinheiro. Guardar dinheiro é muito semelhante à oração. Talvez se eu falar para você hoje que você tem que orar 1 hora por dia, você vai falar, não tenho como orar 1 hora por dia. Então comece orando 5 minutos. Depois você vai para 10 minutos. Depois você vai para 15 minutos, meia hora. Com o tempo você está orando 1 hora.
Guardar dinheiro, você não tem hoje essa disciplina, comece guardando 5%. Comece guardando R$50. A questão é que você precisa criar essa disciplina. Vou guardar R$50. Vou colocar lá na poupança, eu vou comprar um título de capitalização, alguma coisa, eu vou guardar dinheiro, eu vou criar uma disciplina para fazer isso. Então, faça isso, comece a guardar dinheiro, porque se você não souber poupar, se você não souber guardar dinheiro, você sempre vai viver no limite. E as melhores oportunidades para você, elas vão aparecer quando você tiver dinheiro em caixa. Não só isso, às vezes vem uma situação, perdeu o emprego, uma doença, alguma coisa. Se você tem dinheiro guardado, esse dinheiro vai te ajudar nesse momento. Mas se você não tem, você entra em empréstimo, você entra em dívida, e aí depois fica complicado para você sair dessa situação. Prosperidade não é sorte. Prosperidade é uma decisão que eu preciso tomar. Decida prosperar. Decida sair daqui hoje. E como eu estava dizendo, não é tempo de acusação. Não é tempo de você acusar sua esposa, acusar o seu marido. É o tempo dos dois. Um olhar para o outro e dizer, entramos juntos, vamos sair juntos. Vamos organizar a nossa vida. Vamos aqui fazer aqui um planejamento agora. Vamos tomar a decisão de ser dizimistas fiéis, ofertantes fiéis da casa de Deus. Vamos tomar a decisão de aprender a lidar com o dinheiro de uma maneira certa, sabendo que o dinheiro não guarda desaforo. O dinheiro que você não guarda hoje, o dinheiro que você não poupa hoje, o dinheiro que você não cuida bem hoje, amanhã ele vai fazer falta para você. O dinheiro não guarda desaforo. Então, tire um tempo para conversar sobre esse assunto com a sua família. Chame a esposa, filhos, para conversar sobre o assunto. Discuta sobre o assunto. Sem acusação. Você gasta como uma doida. Porque você é o responsável. Sem isso. Olha, vamos organizar nossa vida financeira. Temos promessas para a nossa vida. Quantos têm promessas de Deus aqui? Amém. Amém. Glória a Deus. Você só vai ver as promessas de Deus sobre a sua vida quando você tomar algumas atitudes, meu irmão, minha irmã. Sem você tomar algumas atitudes, sem você tomar algumas decisões, você não vai ver as promessas de Deus se cumprindo na sua vida. Você não vai ver. Porque você acha o quê? Que Deus vai cumprir algo na sua vida, sendo que você não vai ter capacidade para administrar as finanças, devendo na praça, com nome sujo, e você está orando para que as promessas de Deus se cumpram, não pague sua dívida primeiro. Seja fiel ao Senhor, nos seus dízimos, ofertas, contribuições, porque lá em Malaquias, ele diz, quando você traz o seu dízimo, ele diz, o Senhor diz, me coloque à prova, me ponham à prova. E lá em Malaquias 3:11 também, o Senhor diz, por vossa causa, eu repreendei o devorador. Quem repreende o devorador da nossa vida não é você, não é a sua oração. Quem repreende o devorador da nossa vida é através de dízimo e oferta. E é o Senhor que faz isso. Mesmo com dívida, mesmo com problemas financeiros, não deixe de dizimar, não deixe de ofertar. Amém? Amém. Quero convidar o pessoal do louvor aqui para a gente ter um tempo profético agora essa noite também. E debaixo dessa palavra que você ouviu aqui, eu sei que talvez surjam muitas dúvidas. Nós não temos tempo hoje para abrir para perguntas, para conversar sobre esse assunto, né? Para tirar até algumas dúvidas. Mas você tem pessoas, amanhã vamos continuar essa palavra ministrando. O Léo vai estar trazendo ensinos aqui também. Amanhã, ensinos proféticos nessa área. Alguém que eu conheço, alguém que a gente sabe, né? Não só o Léo e a Aline, a gente sabe o que eles estão vivendo. E eu os conheço há muitos anos, estão conosco, e eu sei de onde Deus os tirou, e Deus trouxe eles até onde eles estão hoje, porque eles começaram a colocar princípios, esses princípios, e de uma forma também muito prática. Amanhã ele vai continuar dividindo esses princípios com vocês aqui. Sabe, querido, a nossa vida, ela é resultado de uma decisão. Então, para concluir, eu gosto muito dessa frase do John Wesley: ganhe o máximo que puder, economize o máximo que puder, porém, dê o máximo que puder. Todo homem, toda mulher próspera são ofertantes, são generosos,
são pessoas que não são avarentas. Você sabia que tem pessoas que são ricas e são avarentas? Há pessoas que são pobres e são avarentas? Porque a avareza não tem a ver com a quantidade de dinheiro que você tem, tem tudo a ver com o seu coração. Eu conheço pessoas que possuem muito dinheiro e são avarentas, mas não são prósperas, porque existe uma diferença entre riqueza e prosperidade. Então eu quero, essa noite aqui, orar com você. Eu quero que você fique em pé, por favor. E seja honesto. Encare a situação com honestidade. Encare a situação que você está vivendo com honestidade. Seja honesto. Eu não sei fazer as coisas direito. Eu vou aprender. Eu vou buscar conhecimento. Abra seu coração para que Deus possa ministrar no seu coração. E dentro de tudo que nós falamos aqui, qual parte que você sabe que você tem que colocar em prática? Vamos colocar em prática? Vamos terminar esse tempo profetizando. Eu quero que você, neste momento agora, abra seu coração e comece a declarar: eu viverei uma vida de prosperidade, eu viverei uma vida abençoada, eu viverei uma vida abundante. João 10:10 diz: eu vim para que tenham vida e vida em abundante. Comece a profetizar dizendo: eu serei próspero, a minha casa será próspera, bendita será a minha casa, bendita será a minha família, benditos serão os meus filhos.